Olha aí, mais um assunto para a gente tratar, gente. Pessoal, deixa seu joinha. É importante quando você deixa o seu joinha. Os nossos vídeos crescem no YouTube. Quando você deixa a sua chicotada no like, deixa agora a sua chicotada no like. Splash! Nossos vídeos cresce muito no YouTube. Compartilhe nossos vídeos, manda para o seu amigo, seu colega, irmão, no WhatsApp, Instagram, Twitter, nas suas redes sociais. Faça esse canalzinho crescer. Mande para um monte de gente, porque aqui a gente só trata assunto que interessa para o povo. Aqui a gente traz a verdade, mostra a verdade nua e crua, que muitas vezes as pessoas não querem enxergar, né? É tão fácil, é só ver e enxergar e escolher o lado. Qual o lado que você está? Do lado do povo que só se lasca? Do povo pobre que só se lasca? Que está na pobreza, na miséria, afundando cada vez na miséria, na pobreza? Ou do lado de ricaços, milionários, bilionários, que se aproveitam da bondade, do bom coração das pessoas? Como políticos, esses religiosos líderes milionários como Valdomiro Santiago, Edir Macedo. De que lado você está? O povo precisa se unir e se ajudar. Porque eu vejo Valdomiro Santiago ficando milionário, bilionário, Edir Macedo, Zelas Malafaia, Marco Feliciano R. Soares, Estevão Hernandes e outros, Agenor Duque. E o povo que está indo para a igreja, na pobreza, na miséria. Você já percebeu isso? Que o povo está na pobreza e na miséria e esses caras enriquecendo? Políticos, a mesma coisa. Tratam esses caras como deuses, semideuses, artistas, celebridades, enquanto o povo está sofrendo na miséria. Essa é a realidade, mas as pessoas não querem acreditar, né? Ou fingem estar no mundo de rosa, né? Cor de rosa. Justiça quebra o sigilo bancário do apóstolo Valdomiro Santiago, da Igreja Mundial do Poder de Deus. Você vai ficar espantado com o que eu vou ler aqui. E eu peço que você mande esse vídeo para um monte de gente. Você não vai acreditar. O pastor Valdomiro Santiago, Valdemiro Santiago, ele fundou a Igreja Mundial do Poder de Deus. Ele fundou. Ele é o líder da Igreja Mundial do Poder de Deus. Só que você vai ver o que ele diz aqui na matéria. Você não vai acreditar, você vai ficar assustado. Com tamanho cinismo e mau caratismo, né, das pessoas, que não tem outra coisa para falar. A Justiça de São Paulo quebrou o sigilo bancário do apóstolo Valdomiro Santiago, fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus. Ele é o fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus. Ele fundou. Ele é dono da igreja. Ele é o líder da igreja. A decisão foi tomada pela juíza Mônica de Stassi, da Terceira Vara Civil de São Paulo, e tem como objetivo investigar se o patrimônio da Igreja Mundial do Poder de Deus, uma das maiores igrejas evangélicas do Brasil, confunde-se com o do seu fundador, o patrimônio de Valdomiro Santiago. O sigilo bancário de Mateus Machado de Oliveira, presidente em exercício da igreja na época da abertura do processo, também foi quebrado. O processo foi aberto pelo proprietário de um imóvel na cidade de Guararema, no interior de São Paulo, né? No interior paulista, que cobra cerca de R$22 mil em aluguéis não pagos pela igreja. Pretende que o apóstolo e o presidente da igreja sejam responsabilizados pela dívida, R$22 mil de aluguéis que não pagaram. Não é pouco não, gente. R$22 mil você não acha no chão. O apóstolo e Mateus, no entanto, dizem que a dívida é da igreja. Sabe quem é a igreja? Que ele vai falar? Os membros.
você, as pessoas, eu, que vão na igreja. Então ele está jogando, tanto o apóstolo Valdomiro como esse Mateus aí, estão jogando a dívida nas costas do povo. E que eles não podem ser atingidos pela cobrança. Olha que bonito. E que eles não podem ser atingidos pela cobrança. Valdomiro Santiago não faz parte do contrato social da igreja e nem assinou o contrato de locação como fiador, afirmam os advogados do apóstolo no processo. O proprietário do imóvel afirma que Valdemiro leva uma vida nababesca, enquanto a igreja responde a mais de 1000 processos por dívidas não pagas. A Igreja Mundial do Poder de Deus, que é do apóstolo ou pastor Valdemiro Santiago, pasmem, eles respondem por mais de 1000 processos de dívidas não pagas. Isso é um exemplo para Deus, né? Para o Criador, né? Olha que exemplo de cristão, né? Exemplo de fé. Mais de 1000 dívidas não pagas. E publica, né? É público no caso, mais de 1000 processos por dívidas não pagas. É pública e notória a sua conexão com a Igreja Mundial do Poder de Deus, afirma no processo. Para ele, há uma evidente tentativa de se ocultar o patrimônio. A justiça, os advogados do apóstolo afirmaram que ele apenas prega a palavra de Deus na Igreja Mundial. Engraçado que ele prega lá a palavra de Deus na Igreja Mundial, e por que ele não fala para os irmãos que é feio dever os outros, não pagar os outros, ser caloteiro? Será que ele prega isso lá na igreja? Que é errado ser caloteiro? E aí se a pessoa não der o dízimo, não der oferta, é caloteira. Se o irmão não der oferta, não der o dízimo, ela é uma pessoa errada e pode até ir para o inferno, né? Para o inferno. Mas a igreja dever aluguel, ou dever um monte de gente, aí não, né? E aí ele não está nem no meio disso. Ele nem está vendo isso, ele não está nem aí. Ele vira as costas para isso. Olha que bonito. Então a justiça, né? Para a justiça, os advogados do apóstolo Valdemiro Santiago afirmaram que ele apenas prega a palavra de Deus na Igreja Mundial. Não existe confusão patrimonial entre igreja e a pessoa física do senhor Valdemiro, não havendo nenhuma ligação entre os dois. Mateus disse à justiça que não assinou nenhum contrato em nome próprio e que apenas representa a igreja, não podendo ser responsabilizado pela dívida. Então a dívida é de quem, gente? Se ninguém quer assumir a dívida de quem? Do povo, né? O povo que é tratado como trouxa, como otário, né? Tratado como otário, como trouxa. A dívida é do povo, que vai lá de bom coração e dá o dízimo e oferta, enquanto esses canalhas enriquecem em cima das costas da bondade do povo. A justiça, a juíza, na verdade, que faz parte da justiça, né? A juíza limitou a quebra do sigilo ao período de vigência do contrato, de 28 de agosto de 2018 a 28 de janeiro de 2021. Se ela pegasse desde o começo da vida dele na igreja, né? Vixe, ela ia descobrir quanto esse cara tem de patrimônio. Do certo era pegar todo o sigilo bancário desses caras. Aí ela ia ver a fortuna que esses caras têm. Ele, ex-bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, o apóstolo Valdemiro Santiago, fundou a Igreja Mundial em 1998. Já pensou se pegar todo o sistema bancário, né? Sigilo bancário desde 1998? Aí ela ia ver quanto esse cara enriqueceu, Valdemiro Santiago. Então ele é ex-bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, né? Lá do Edir Macedo, que já tem
uns 5 bilhões de patrimônio, né? O Valdemiro Santiago fungou também, ele funga no cangote aí da igreja, né? Que ele inaugurou, né? Ele fundou a Igreja Universal em 1998, na cidade de Sorocaba. A igreja diz contar atualmente com cerca de 6.000 templos em 24 países. Olha só, gente, 6.000 igrejas em 24 países diferentes. Imagine quanto dinheiro que o Valdemiro Santiago e os seus comparsas ganham, enquanto o povo está sofrendo na miséria. 14 milhões de brasileiros vivem com R$150 de Bolsa Família. 14 milhões de pessoas, 14 milhões de famílias. E esse camarada aí dizem que já tem um patrimônio beirando a R$1 bilhão. Se não for mais, o senhor Valdemiro Santiago. Continue acreditando nesses caras, continue acreditando em políticos. Quem só se lasca é o povo, e eu só apoio o povo. O povo precisa se unir e ajudar o próprio povo. Aquele que está na miséria, aquele que está na pobreza, que está precisando de necessidade. Esse cara aqui está na riqueza de Macedo, Silas Malafaia, os políticos, generais, os donos de mídia, donos de banco. Esses caras estão rindo à toa com o bolso cheio. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Aqui eu falo a verdade na lata. Só não enxerga e não vê e não acredita quem não quer. Eu estou falando a verdade. Esses caras milionários, o povo da miséria, não tem um dinheiro para comprar um chinelo e entra na igreja, às vezes até de chinelo, pagando aluguel atrasado, e dá o dízimo e oferta, e esses caras enriquecendo em cima da bondade do povo, da fé do povo. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu joinha, sua chicotada no like, splash, seu comentário, e compartilhe muito nossos vídeos, que aqui a gente só defende o povo. Fui, canalhas.